Estamos em janeiro e a gente já falou aqui sobre o janeiro branco, que fala sobre a saúde mental, e agora a gente vai abordar o janeiro roxo, que destaca a importância da prevenção e do tratamento precoce da hanseníase no Brasil. O país é o segundo do mundo nos casos da doença, que apesar de ser a enfermidade mais antiga da história, desperta ainda hoje preconceito pela falta de informação e conscientização. Estamos agora em contato com Dário Rosa, ele é dermatologista. Uma boa tarde para o senhor Dário, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bom? Muito prazer estar participando aqui com vocês hoje para poder falar um pouquinho sobre o nosso janeiro dedicado ao diagnóstico e ao tratamento precoce da hanseníase. Muito obrigada por conversar aqui com a gente. Vamos começar explicando, né? O que exatamente é a hanseníase, popularmente conhecida como lepra, né? Isso, o nome lepra, na verdade, a gente já abandonou, a gente usa muito o nome hanseníase justamente por causa do estigma e muitas vezes do preconceito que vinha atrelado ao nome que era lepra. Então, hoje a gente adota realmente o nome hanseníase. Na verdade, é uma doença de transmissão através de gotículas de transmissão de via respiratória, que compromete basicamente a pele e os nervos do corpo. Então, normalmente a pessoa manifesta a lesão através de manchas, ou manchas mais branquinhas, mais vermelhas, e o que mais caracteriza, o que mais leva a uma preocupação da doença é o comprometimento dos nervos. Então, muitas vezes, esse comprometimento dos nervos pode gerar, muitas vezes, deformidades, alterações visuais, às vezes mãos tortas, pés também tortos, e até mesmo reabsorção óssea, levando a deformidades, muitas vezes, que podem ser definitivas e até mesmo prejudicar a atividade diária, a atividade de trabalho das pessoas. Então, por isso essa grande preocupação com a hanseníase. E por que existe ainda tanto preconceito em relação a essa doença, né? Sendo a doença mais antiga da história, ainda assim quem desenvolve a hanseníase ainda sofre muito preconceito, né? É muito complicado isso, porque, na verdade, eu acho que o principal fator do preconceito, na verdade, é o desconhecimento. Quando você ganha o conhecimento, quando você tem o conhecimento e informação sobre aquela doença, o preconceito cai, na verdade. O grande preconceito em relação à hanseníase se dá basicamente à transmissão, né? As pessoas elas têm medo de pegar a hanseníase, porque normalmente ela é transmitida por gotículas, e a gente tem que lembrar que essa transmissão ela não é muito alta, é uma doença de baixa infectividade. Então, assim, você precisa normalmente ter um contato muito próximo. Normalmente a gente fala contato de cama, mesa e banho. São pessoas que moram na mesma casa, que dormem no mesmo quarto. Essas que são as pessoas que têm maior risco de transmissão e de pegar a doença. Então, pessoas de contato eventual, ou no ônibus, ou no local de trabalho, normalmente o risco é praticamente mínimo de ter essa transmissão. Então, primeiro, um dos grandes preconceitos é em relação a pegar a transmissão da doença. Então, isso tem que ser desmistificado. Você não precisa de excluir uma pessoa com hanseníase dos seus contatos de trabalho, dos seus contatos pessoais, do seu lazer, em função do risco de transmissão, porque o risco é muito baixo. E outra coisa que leva também ao preconceito são as deformidades mesmo, né? Então a gente sabe que muitas vezes pode causar feridas nas mãos, nos pés, alterações nos olhos, até mesmo deformidades mesmo das mãos e dos pés. Isso gera um grande preconceito em relação às pessoas. Só que o que a gente nota é que o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, ele evita com que essas coisas aconteçam, que essas deformidades aconteçam. Então, por isso que é tão importante a gente difundir o diagnóstico da doença e tentar cada vez mais fazer um diagnóstico precoce. Era exatamente sobre isso que eu ia perguntar agora, que a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e essas duas campanhas que são muito fortes, elas batem nessa tecla, né, do diagnóstico precoce. Existe alguma forma de prevenir a hanseníase, ou a melhor forma mesmo é o diagnóstico precoce? Se você tiver, você já entra com algumas medidas, alguns tratamentos, para tentar segurar um pouco a doença. É importante lembrar que a doença ela é transmitida interpessoal. Então, assim, normalmente, o maior risco que tem mesmo são os familiares de pessoas que são portadores de hanseníase. Então, esses têm que ser avaliados sistematicamente, mesmo que eles não tenham sintomas. Então, se você tem algum familiar que tem hanseníase, todas as pessoas que moram na mesma casa, que circulam no mesmo meio, eles têm que ser avaliadas também para justamente ter esse diagnóstico precoce e evitar a sequela. O tratamento ele é totalmente gratuito, ele é totalmente fornecido pelo SUS, então o paciente não vai ter nenhum gasto em
relação ao tratamento. Isso muitas vezes é uma preocupação, porque essas pessoas pensam que vão ter que gastar alguma coisa, mas o tratamento é 100% gratuito. E assim, como prevenir? Na verdade, não existe uma prevenção porque ela é de contato interpessoal. Mas assim, o que a gente orienta, na verdade, é sempre que você tiver uma lesãozinha de pele, que às vezes você não sente, ou uma alteração de sensibilidade em uma área do corpo, às vezes uma área que você está fazendo uma atividade física, aquela área às vezes não sua, como se fossem as outras áreas normais, ou se você tem perda de força, por exemplo, deixa cair uma panela porque não consegue segurar, o chinelo às vezes não consegue ficar mantido no pé, ou queima uma área e não sente às vezes quando está cozinhando, sempre procurar um atendimento médico, porque isso podem ser sinais de hanseníase, e quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura e maior a chance de evitar principalmente as sequelas. Quando exatamente o paciente deve buscar ajuda, doutor? Tá. O paciente deve procurar ajuda sempre quando ele se sentir uma área que não tenha sensibilidade. Muitas vezes a área pode ter uma mancha mais clara, uma área de mancha mais clara, ou uma área de mancha mais avermelhada. Esse é o principal, é o diagnóstico mais precoce que a gente tem da hanseníase, que é uma mancha com alteração de sensibilidade. Existem diversos graus de hanseníase, normalmente existem casos multibacilares, que a pessoa tem muitas vezes lesões vermelhas no corpo, o lóbulo da orelha fica infiltrado, o nariz às vezes fica com muita coriza, tem alterações oculares. Esses são casos mais extensos, são casos mais intensos. Então, o aparecimento de manchas vermelhas, muitas vezes também com alteração de sensibilidade, elas também são uma indicação de investigação para a hanseníase. E uma queixa muito importante, quando eu te falei, é perda de força, né? Então, assim, aquela cozinheira que está lá cozinhando, às vezes ela queima o braço, ela nem sente que queimou o braço, e quando ela vai ver já tem uma ferida, já tem uma bolha em função da queimadura. Então, todas essas alterações que sugiram a alteração de sensibilidade na pele, seja uma sensibilidade à dor, seja uma sensibilidade, às vezes, ao encostar, ela sente que aquela área ela tem uma sensibilidade menor ao toque, uma sensibilidade até mesmo ao calor, como eu te falei, da queimadura. Todos esses casos indicam buscar um atendimento que pode ser um diagnóstico diferencial de hanseníase. Doutor Dário Rosa, médico dermatologista, muito obrigada por conversar aqui com a gente durante esse Janeiro Roxo, né, que destaca a importância da prevenção e do tratamento precoce da hanseníase no Brasil. Um bom trabalho para o senhor. Até mais. Eu que agradeço a oportunidade e espero que possa ter ajudado as pessoas a buscarem cada vez mais um atendimento precoce, sempre quando suspeitar de alguma alteração que possa ser hanseníase. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Um abraço, agora são 13h20. Estúdio CBN.